Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e vamos iniciar a playlist de endocrinologia, começando com a aula de glândulas endócrinas e hormônios. O papel do sistema endócrino seria realizar um fluxo de informações entre diferentes células. Este fluxo de informações, por sua vez, tem como função garantir o funcionamento integrado, presta atenção nessa palavra, o funcionamento integrado de todas as estruturas do organismo. Esta é a função do sistema endócrino, regular a função integrada de todos os órgãos e sistemas. Para isso, as funções do sistema endócrino podem ser resumidas em três grandes funções, sendo garantir a reprodução, promover o crescimento e o desenvolvimento do organismo e também garantir a homeostasia, ou seja, o equilíbrio do funcionamento do organismo. Para isso, já vimos que ocorrerá o fluxo de informações intercelulares, ou seja, entre as células do sistema. Ou seja, para que aconteça o fluxo de informação, esta informação é determinada pelos hormônios, sendo que hormônios podem ser entendidos da seguinte maneira: uma substância química não nutriente capaz de conduzir a informação química entre duas ou mais células. E vamos ver agora as principais categorias químicas de hormônios. Existem os hormônios esteroides, as aminas, os polipeptídeos, os proteicos e também as glicoproteínas. Nos próximos slides, nós vamos ver exemplos de cada uma dessas categorias químicas de hormônios. Vamos começar a falar a respeito das aminas, que têm origem em derivados da tirosina e também do triptofano. Exemplos de aminas: adrenalina, dopamina, noradrenalina, o T3 e também o T4. Outra categoria química são os polipeptídicos. Veja que os polipeptídicos são hormônios que contêm menos de 100 aminoácidos em sua constituição. Um exemplo seria o ADH, hormônio antidiurético. Por outro lado, os hormônios proteicos são aqueles que contêm mais de 100 aminoácidos em sua constituição. Como exemplo, o GH, o hormônio do crescimento. Já as glicoproteínas são aqueles hormônios que vão ter ligado à proteína um carboidrato, um açúcar. Por isso, glico, de açúcar, proteínas, uma associação entre um carboidrato e a proteína. Exemplos de hormônios glicoproteicos são o FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. E, por fim, os hormônios esteroides. Esses hormônios são formados por lipídios derivados do colesterol. Inclusive, na playlist de fisiologia celular, nós falamos a respeito da função do retículo endoplasmático liso na produção desses hormônios esteroides. Como exemplos de hormônios esteroides, temos os hormônios sexuais. Por exemplo, a testosterona, o estradiol e a progesterona. E, além disso, hormônios que não são sexuais, como o cortisol e também a aldosterona. Lembrando que, ao longo dessa playlist, nós vamos falar das funções específicas de cada um desses hormônios que nós listamos e outros mais. Vamos ver então como ocorre o fluxo de informações por meio do sistema hormonal. Veja que a básica é muito simples. Sempre vai ter uma célula secretora, ou seja, a célula responsável pela síntese e também a secreção do hormônio. E uma célula-alvo, sendo que a célula-alvo é aquela que reconhece o hormônio e altera as funções fisiológicas da célula em resposta a esse hormônio.
Vamos colocar um exemplo para ficar mais claro o entendimento do fluxo de informações. Vou colocar para vocês como célula secretora a hipófise anterior. Dentre vários hormônios que a hipófise anterior sintetiza e secreta, eu escolhi a síntese e secreção de um hormônio específico, o LH, o hormônio luteinizante. Uma vez sintetizado e secretado o hormônio luteinizante para a corrente sanguínea, este vai agir em células distantes do local de produção, sendo essas células as gônadas, tanto a gônada masculina quanto a gônada feminina. E quem são as gônadas masculinas e femininas? A gônada masculina é o testículo, já a gônada feminina é o ovário. E qual a função deste hormônio nas gônadas? A secreção de testosteronas nos homens e a ovulação nas mulheres. Vamos ver os diferentes tipos de sistemas hormonais. Os sistemas hormonais clássicos são sistema endócrino, sistema autócrino e também o sistema parácrino. Vejamos o que significa cada um dos sistemas. O sistema endócrino é aquele no qual o hormônio age em uma célula-alvo distante do local de produção. Por ser distante do local de produção, o hormônio chega via corrente sanguínea. Já o sistema parácrino é aquele no qual o hormônio difunde-se no interstício, agindo então em células vizinhas às células secretoras. Vamos ver a diferença e semelhança entre o sistema endócrino e o sistema parácrino. A semelhança é que, tanto no sistema endócrino quanto no sistema parácrino, o hormônio é secretado em uma célula e atua em outra célula. A diferença é que, no sistema endócrino, o hormônio atua em células distantes do local de produção. Por ser distante, o hormônio trafega por meio da corrente sanguínea. Já no sistema parácrino, o hormônio atua em células vizinhas ao local de produção. Por ser células vizinhas, este hormônio vai trafegar por meio do líquido intersticial, que conduz o hormônio até as células vizinhas do local de produção. O outro sistema hormonal é o sistema autócrino. Esse sistema, veja bem, o hormônio, uma vez secretado, volta a agir na própria célula secretora, ou seja, a célula produz hormônio e o hormônio atua na mesma célula onde foi produzido. Vamos ver agora algumas animações para entender os sistemas hormonais endócrino, parácrino e o autócrino. Vejamos que, na função autócrina, ocorre que o hormônio produzido pela célula vai atuar na mesma célula secretora. Perceba que, após a produção do hormônio, este vai ser reconhecido por receptores específicos presentes na membrana plasmática da célula, e este reconhecimento é capaz de liberar produtos que vai alterar o funcionamento da própria célula. Já na função parácrina, o hormônio produzido por uma célula vai atuar em outra célula, uma célula vizinha da célula secretora. Por ser uma célula vizinha, o hormônio trafega pelo líquido intersticial. E da mesma maneira, o hormônio vai ser reconhecido por membranas específicas da membrana plasmática da célula e desempenhar as suas funções fisiológicas. Por fim, a função endócrina ocorre uma vez que o hormônio é produzido por uma célula secretora, mas vai atuar em células extremamente distantes do local de produção. Por ser células distantes, o hormônio vai trafegar por meio da corrente sanguínea. Chegando na célula-alvo, o hormônio vai estimular as funções de alteração fisiológica da célula-alvo.
Revejam a animação dos sistemas hormonais. Bom, esse foi meu vídeo a respeito da aula introdutória de endocrinologia. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham contribuído para a sua formação. Fique conosco porque teremos muito mais assunto ainda nessa playlist. Muito obrigado por me assistir. Se você gostou, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal.